Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim explicar aqui sobre uma palavra que tem estado na moda nos últimos anos, mais de década na verdade, já tem um tempo aí, que é a palavra inovação. Né? Antigamente, pasme, essa palavra não era tão famosa, nem tão considerada tão importante, mas com o tempo ela foi ficando e hoje em dia você dizer que não inova tá virando quase um tabu. Mas é bom a gente começar a entender melhor o que, que exatamente a gente, por que isso aconteceu, exatamente o que significa, né? Quer dizer, inovação tem vários tipos, você tem desde inovação de produto até inovação de processos. Como o próprio nome diz, óbvio, é a criação de algo novo, mas algo novo dentro da estrutura produtiva e econômica. Não é algo, não é invenção, né? Os economistas até diferenciam. Invenção é você criar uma coisa que não existia. Inovação é quando a sua invenção realmente entra na estrutura econômica produtiva. Se não tiver isso na estrutura econômica produtiva, se você criou uma ideia ótima, maravilhosa, até de repente, gente, sabe aquele professor Pardal? Lá dos desenhos da Disney? Então, se você é um professor Pardal faz um engenho maravilhoso, mas aquilo não é comercializado, não é vendido em nenhuma empresa, você fez só um protótipo e nunca vendeu, não é uma questão econômica, não vai, você não tem uma inovação no sentido técnico do termo. Mas as estruturas produtivas, todas as empresas, né, vamos falar abertamente aqui, as empresas todas foram cada vez mais entrando no processo de busca da inovação. Como é que ocorre exatamente essa busca? Por que ela ocorre? Né? É interessante entender como é que é o processo. Ao longo do século XX, a gente teve um crescimento no sistema fordista keynesiano, como já vimos chamar, eu vou chamar assim. Na verdade, não é só o Fordismo e o keynesianismo, mas é uma mistura de um monte de coisa. Tem um modelo corporativo de empresa e tudo mais. Era um crescimento bastante extensivo, ou seja, você tinha uma lógica de que a sua empresa produzisse, você produzir muito daquele seu produto e vender muito em vários lugares, vários mercados. Quando você conseguisse vender, vende. Conseguir uma escala, economia de escala gigantesca. E isso era o sucesso do capitalismo. E aí, por causa disso, você tem várias empresas que, inclusive, superavam seus próprios países sede, começaram a vender e produzir, e até produzir em outros países, chamadas transnacionais. E essas transnacionais começaram então a criar uma economia de escala imensa e a difundir esses produtos. Esse processo coincidiu com o processo de desenvolvimentismo nos chamados países periféricos, aquele povo que não estava tão bem, né? Porque você tinha assim, países do Atlântico Norte, né? Os Estados Unidos e os países europeus, que eram o centro do sistema que produziam. Aí o desenvolvimentismo foi tentando trazer um desenvolvimento econômico, um crescimento econômico, um desenvolvimento, uma série de novas tecnologias, novas produções também para os países periféricos, que a gente só estava comprando. E aí eles também começaram a querer entrar nessa produção. Além disso, além dos países do Atlântico Norte, outros países começaram a chegar até ao topo de desenvolvidos, como os países asiáticos. O Japão, por exemplo, já no século XX conseguiu ser a segunda maior economia do mundo. Né? Então você teve o Japão, depois Europa, Estados Unidos, aí depois Japão, e outras nações, os asiáticos, depois todos começaram a exportar. O próprio Brasil tem as suas multinacionais, pouquinhas, mas tem. A gente não é aquela coisa de, nossa, quantas multinacionais e transnacionais tem no país, mas temos. Nós temos grandes empresas nossas, para chamar de nossas. E só que aí você cria um problema, né? Quer dizer, esses produtos tradicionais, produtos dessas empresas, eles têm uma demanda máxima. Tem uma demanda que começou a ficar saturada, não tinha mais como vender. Dá um exemplo, a indústria mais clássica desse tipo de exemplo, não é que Fordismo se chama Fordismo, por exemplo. Até o mundo corporativo foi uma estrutura empresarial que foi principalmente bolada pela GM, como você pode ver, pensando nessas duas empresas. A exemplo que eu vou dar é a indústria automobilística. A indústria automobilística é um certo exemplo clássico disso. Bom,
você não vai ficar colecionando cada pessoa do mundo comprar 10 automóveis ao mesmo tempo. Né? Tem um limite. Então, existe uma saturação de demanda. Com um monte de gente produzindo e cada vez mais países entrando nessa lógica. Opa, legal, isso que desenvolve, então vamos também, vamos também, vamos também, vamos também. A oferta aumentou muito e a demanda tem um limite. Então, o que acontece na lei de oferta e demanda? Começou a aumentar a concorrência, né? Começa a não dar mais para ganhar tanto. E isso começou a ensejar uma série de mudanças no mundo. Né? Você, enfim, você tem longas etapas até chegar ao processo que a gente chegou, mas o mais interessante é que começou a caminhar para uma produção que, longe de pensar só nas questões, vamos chamar assim, quantitativas, pensar nas questões também qualitativas. Primeiro, começando com o chamado diferencial, para depois ir para a diversidade. Qual a diferença? Primeiro diferencial, ou seja, a quantidade total é aquela mesma, né? Mas o meu produto se diferencia do meu concorrente para ganhar essa, essa concorrência, essa parada, essa luta, essa briga toda que competição é isso, como é briga, né? É que nem luta de boxe, assim. Você tem que destruir seu oponente. Então você é o melhor, então você ganha. A outra, com o tempo, foi criando até diversidade. Começaram a surgir novos setores e isso permite que você tenha um crescimento, mas agora não adianta só você ficar vendendo só carro, depois você vende outras coisas, computadores, celulares e tudo isso. Enfim, eu estou aqui falando meio por alto, mas só para lembrar. Nos dois casos, tem uma passagem para critérios mais qualitativos. Isso leva a uma busca por inovação. Né? Não adianta mais você produzir muito daquela mesma coisa. Aquela velha opinião formada sobre tudo, não tinha aquela frase do Raul Seixas? Aquele velho produto formado sobre tudo, tipo automóvel. O Ford dizia, produz automóvel, pode ser aquele mesmo Ford T pretinho, básico, produz, muita quantidade. Não, agora a gente tem que passar por uma lógica que começou, aliás, até com essa questão do diferencial lá com o etoitismo e tudo mais, começou a passar por uma lógica qualitativa e então a inovação. Então agora você tem que preocupar em vender outros produtos, outros tipos, e até seu carro também já tem que ser um pouquinho diferenciado. Porque se for igual, também você entra numa competição mortal, porque não tem como você ganhar essa competição. E aí ninguém chega no seu break-even econômico e aí todas as empresas vão à falência, né? Não pode. Então, para se diferenciar, para sobreviver no mercado, você começa a ter que se preocupar com isso e isso leva a uma taxa de inovação. Até quando você mantém o setor, até quando você quer um carro, mas também, mas tem que ter um diferencial. Eu, no mínimo, tenho que inovar para conseguir superar meu concorrente. Né? Então, é por isso que começou a haver essa busca por inovação cada vez maior, a tal ponto que, bom, hoje em dia, 10, 20, 30 anos depois, está chegando a 40, né? Na verdade, começou a despontar lá pela década de 80, mas foi forte na década de 90. Então, bota uns 30, 40 anos até mais, né? Isso aí, hoje em dia, inovação, a gente nem consegue mais pensar numa empresa que não existe com esses critérios, né? A gente fala assim, gente, por que uma empresa que não se preocupa com isso? É incrível, né? E nesse sentido, você está mudando toda a estrutura produtiva, você tem novas lojas. Até fiz um vídeo fazendo uma metáfora com um filme. Eu não sei quando eu lançar esse vídeo se eu já vou ter lançado outro vídeo ou não, mas então eu não vou dar muito spoiler, mas metáfora com filme. Se eu já lancei, você sabe quais são. Se eu não lancei, quando ele aparecer, você vai dizer, claro, é esse aqui. Para explicar essa lógica. E eu fiz um curso, assim, uma introduçãozinha sobre esse tema, pretendo fazer muito mais, falar muito sobre isso, é um tema imenso. Mas já dando umas palhinhas para a gente começar a entender esse processo, a gente precisa entender esse processo. Por que está ocorrendo inovação? Como é que é essa nova lógica de estrutura produtiva? Né? Como é que isso funciona? Como é que isso vai combinar? Como é que isso vai se processar? Qual é o futuro disso? Como é que ela, no começo, inclusive, vai coexistir com a lógica antiga que quem faz a vida, né? E a gente precisa ter essa noção. Né? Então eu fiz um curso sobre isso, interessados, eu vou depois botar o curso aqui para vocês, quem quiser é só falar comigo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou botar nas plataformas o curso que eu criei sobre isso e aí eu passo para vocês. Isso é interessante, é legal a gente começar a falar
sobre essas questões e começar a estudar isso para a gente entender o que é essa inovação tão. Essa palavra então tomou o nosso mundo e para onde a gente está indo, entender até tipo, para onde esse mundo está indo. Esse mundo está bem louco, né? Quando a gente entende como é que ele funciona, gente, que mundo né, maluco. Então é isso. E sobre inovação, foi brevíssimo histórico que eu fiz aqui, né? Imagina, são 10 minutos e pouquinho aqui de vídeo agora. E é isso, tá? Aí qualquer coisa é isso. Qualquer coisa eu vou fazer esse curso e botar na plataforma. Aliás, eu já fiz o curso, mas vou botar na plataforma e mando o link aqui para vocês interessados. É só entrar em contato que a gente vai ver isso aí, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.